Olá, eu sou o professor Lucas e essa é uma aula sobre Segunda Guerra Mundial. Essa aula é uma aula que tem muitas informações, então se for preciso, pega uma folha de papel e vai anotando tudo para no final você deixar o seu comentário sobre a aula, tá certo? A Segunda Guerra Mundial começa em 1938 e ela vai até 1945. Mas antes mesmo dela acontecer, algumas coisas no mundo fizeram o mundo entrar realmente numa guerra, né? A gente pode começar falando, por exemplo, dos russos que tinham mudado completamente o seu território, destruído a monarquia e começado um regime político conhecido como comunismo, no qual eles estavam pregando, né, uma sociedade igualitária, em que o operário teria os mesmos direitos e os mesmos domínios que um burguês, e a classe burguesa seria completamente exterminada. O operário seria o detentor dos meios de produção e dos lucros do país. Bom, se isso aconteceu realmente na Rússia, né, ou não, se realmente o operário conquistou mais direitos, infelizmente não é nessa aula que a gente vai ver isso, tá? Mas os outros países começaram a ter medo dessa ideia russa, porque isso começou a ganhar popularidade entre os trabalhadores. E os trabalhadores de vários lugares no mundo começaram a se unir a partidos comunistas, que tinham o objetivo de derrubar o governo atual e implantar um governo do povo, feito do trabalhador para o trabalhador. Isso aconteceu na Hungria. Durante 133 dias, a partir de 1919, a Hungria se tornou um país comunista. Tá? Além dessa preocupação, que era a preocupação do comunismo avançar, vários países tinham sido atingidos pelo Tratado de Versalhes. Aquele tratado que encerrou a Primeira Guerra Mundial, sabe? E que fez com que a Alemanha, por exemplo, fosse considerada a grande culpada da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha teve que pagar muitas dívidas por conta desse tratado, e a economia alemã entrou numa extrema miséria. Vocês estão vendo nessa foto, por exemplo, um banco alemão importante sendo fechado porque não tinha mais como se manter. Agora a gente vai nos aprofundar um pouquinho mais sobre, né, como que estava a situação da Alemanha e da Itália. Mas só por esse clima ruim, né, de crise que estava aparecendo em vários países e de preocupação, né, de uma possível multiplicação de países comunistas, né, vários países aderindo a esse regime, novas ideias políticas foram surgindo em vários lugares do mundo. Essas novas ideias políticas, elas tinham algumas semelhanças, por isso nós vamos falar um pouquinho de um estilo político que é chamado de totalitário. Uma política totalitária é uma política onde toda a população ela é controlada, né? Tudo que a população vê, ela é controlada. A vontade do governante é tudo aquilo que tem que ser executado na prática, e o governante nunca vai ser contestado. A vida social das pessoas vai ser controlada pelo governo. O cotidiano das pessoas vai ser controlado. Aquilo que a imprensa, que a cultura e que a educação vai mostrar, né, o que as escolas vão ensinar, também é controlado pelo governo. E vocês estão vendo ali na imagem, né, uma mão gigantesca representando o governo, e ele manipula o jornal, que é uma fonte de informação para a sociedade, né? Na verdade, o governo só mostra para a sociedade, só deixa a sociedade ter acesso àquilo que ele realmente quer, tá? E o estilo político totalitário sempre usa a força, seja ela policial, seja ela, né, o uso de prisão, o uso de deportação, mandar a pessoa para fora do país. Isso tudo é usar a força contra o cidadão, certo? Alguns regimes políticos totalitários tentaram impor a ideia de que a sua nação era a nação superior e que deveria dominar o mundo. Isso aconteceu com a Alemanha, aconteceu com a Itália, aconteceu com o Japão, e a gente vai falar um pouquinho disso
hoje também. As pessoas que viviam nesses países e que não eram, né, consideradas o grupo étnico dominante, que não eram, né, tidas como as pessoas mais importantes daquele país, passaram a ser perseguidas como criminosos, como inimigos nacionais, tá certo? Bom, essas ideias políticas totalitárias, elas aparecem no governo de várias pessoas na história, né? O Mao Tse-tung, que foi um governante na China, teve um pouco dessas ideias, assim como outros governantes, o Stalin, da União Soviética, o Mussolini, da Itália, né? O Hitler, da Alemanha, o Salazar, em Portugal, e o Franco, na Espanha. Então, eu tenho 6 exemplos aqui de regimes políticos totalitários, né? Eles são como eu descrevi para vocês aí na tela. E cada governo desse ganhou um nome, né? Um estilo, um nome próprio para o seu governo. Então nós temos ali maoísmo, stalinismo, fascismo, nazismo, salazarismo e franquismo, tá ok? Então são governos totalitários em que, né, o governo tinha todo esse controle sobre a sociedade, tá ok? Eu vou mostrar para vocês hoje com mais calma sobre o fascismo e depois nós vamos falar sobre o nazismo, tá certo? O fascismo nasceu na Itália e o Mussolini, que era o principal líder fascista, ele presenciou uma Itália extremamente dura, em que o desemprego e as empresas fechadas estavam preocupando os italianos. A Itália tinha tido na Primeira Guerra Mundial 500 mil mortos, é muita gente, 400 mil pessoas mutiladas. Grupos de operários estavam pedindo uma nação socialista. Então, as pessoas pobres italianas queriam ver o país ficar como a Rússia, se tornar um país socialista, tá? Um grupo de pessoas vai montar um grupo armado chamado Fatti de Combattimento, e o líder desse grupo era o Mussolini, né? Através dos propósitos e das marchas deles, em 1922 o grupo começou a crescer demais. E na primeira eleição que o Mussolini teve a chance de se candidatar, o Mussolini ganhou a eleição como primeiro-ministro. E a partir daí ele começou a mudar muita coisa na Itália e, infelizmente, ele destruiu todos os partidos políticos, fechou todos. Então, a partir de agora, era só o partido dele que poderia governar o país, né? Já imagine a preocupação se o partido dele, né, não fosse um bom partido para o país estava em completa desgraça, porque não teria outro para competir com ele, certo? Ele censurou as informações para a sociedade, então a sociedade ficou sem acesso à leitura, ficou sem acesso, né, à informação crítica, e o governo só deixou a sociedade ler e ter acesso ao que o próprio líder do país, no caso Mussolini, determinava que a sociedade deveria ver, né? Coisas, às vezes como mentiras, dizendo que a economia estava avançando e que o país estava melhorando. Tudo coisas que foram desmentidas durante, né, o período em que se estudou, né, sobre a história do fascismo e sobre a história do nazismo, e quando a guerra já tinha acabado, principalmente, ok? O Mussolini tentou controlar com polícia, com arma, com força a sua sociedade, assim como Hitler, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E existe um filósofo, e aqui fica a indicação para você ler, que o nome dele é Michel Foucault, e o Michel Foucault ele fala um pouquinho sobre como que às vezes um governo, ou a política, ou o Estado pode, né, usar a força contra a sociedade, infelizmente, e dominar a sociedade. O nome desse livro é Vigiar e Punir, e Michel Foucault é um importante filósofo do ensino médio. Bom, agora nós vamos começar a falar da trajetória de Hitler e do nazismo, até que o nazismo chega no poder. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava conhecida e sendo governada através da cidade de Weimar. E por isso que, nessa época, o regime político da Alemanha fica conhecido como República de Weimar, porque ela era controlada completamente dessa pequena cidade, tá? Era uma república, né? O sistema político alemão tinha políticos liberais capitalistas, tinha políticos que eram socialistas, mas também tinham pessoas que eram burgueses, que eram pessoas ricas, que criticavam o tempo inteiro que eles pagavam muita taxa e que o negócio deles não estava andando para frente.
tinha muita gente na sociedade reclamando do desemprego. O desemprego na Alemanha era alto, tá? A fome na Alemanha já tinha destruído, matado muita gente, e a Alemanha tinha uma dívida incontrolável da Primeira Guerra Mundial. Aqui nós temos os dois políticos que tentaram organizar a Alemanha durante a República de Weimar, mas não tiveram muito sucesso. Eu estou falando do Friedrich Ebert e do Hindenburg, e do ladinho deles aí está aparecendo a bandeira alemã, né, durante a República de Weimar. Bandeira essa que vai mudar, né, quando o Partido Nazista assumiu o controle do país. E olha essa foto triste agora aqui no canto do slide, né? Isso aqui representa a miséria no qual a Alemanha estava durante a República de Weimar, depois da Primeira Guerra Mundial, em que as pessoas tinham que buscar comida em qualquer lugar, no lixo, por exemplo, né? Não que hoje isso não exista, né? A gente sabe que existe, mas isso daqui era muito comum de ser visto na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Foi no meio dessa desgraça toda que o Partido Nazista foi conquistando cada vez mais espaço. O Partido Nazista ele foi muito famoso na história, principalmente por conta da sua ideia de arianismo, em que os nazistas diziam que os alemães eram uma raça superior, descendente do antigo povo ariano, que era um povo também de vitórias e conquistas, e que os alemães tinham como objetivo dominar o mundo e conquistar inclusive quem não era alemão, né? Lógico que eles não conseguiram o poder muito fácil, tá? Eles precisaram usar de vários mecanismos, inclusive, né, no início da história nazista, eles não disseram que iam acabar com o comunismo. Muito pelo contrário, eles se aproveitaram dos trabalhadores que estavam revoltados com o governo naquela época, e os trabalhadores eles eram, né, simpáticos às ideias do comunismo da Rússia, e aí o Partido Nazista vai acabar apoiando essas manifestações desses trabalhadores, com o objetivo do quê? De fazer com que o grupo nazista cresça cada vez mais até que o grupo nazista possa, enfim, dominar o governo, tá? O Partido Nazista dizia que o governo, né, a República de Weimar, estava fazendo tudo errado, não devia pagar aquelas taxas do Tratado de Versalhes. Muito pelo contrário, eles queriam, né, que a Alemanha recusasse o Tratado de Versalhes e começasse a pensar em investir no seu país, né, um país que tinha 44% da população desempregada, né? O Partido Nazista dizia que ia acabar com esse desemprego, né, criar um grupo na sociedade, né, responsável por conter as revoltas, né, populares, a conhecida SA, Tropas de Assalto, e além de criar uma SA, promover uma reforma agrária. Essa reforma agrária nunca aconteceu, para ficar claro para vocês, foi só propaganda política, né? E além disso, eles também fizeram propaganda política dizendo que iam nacionalizar algumas empresas, ou seja, tirar algumas empresas da mão dos burgueses e passar para a mão do governo. Mas isso também não aconteceu, tá? A maior parte das empresas continuaram tendo domínio burguês. Isso, na verdade, era só para quê? Para que os trabalhadores acabassem aceitando o Partido Nazista e levando o Partido Nazista ao poder. Por isso que eles também divulgaram nas propagandas políticas que os trabalhadores participariam nos lucros, teriam mais dinheiro, né? Os agricultores teriam as suas dívidas eliminadas, né? As pessoas teriam preços melhores, ok? E salários mais dignos. Então, vocês percebem que o Partido Nazista fez uma propaganda muito intensa para chegar no poder. Só que mesmo assim, eles foram muito perseguidos pelo governo da República de Weimar, né, por conta dos protestos, né? Eles sempre optaram pela ideia do protesto armado, não ficaram só na propaganda política, como eu mostrei para vocês. E num desses protestos, inclusive, Hitler vai parar na prisão. E é aí que a ideia de como dominar a Alemanha vai amadurecendo cada vez mais, né? A população continua vivendo em profunda desgraça, vários elementos, várias pessoas do Partido Nazista vão estar presas, né? E Hitler, mesmo na prisão, consegue produzir um livro que vocês estão vendo aí, que é o Mein Kampf, onde ele vai mostrar para a sociedade
né, quais são os erros da República de Weimar, aonde que a Alemanha está errando, e nesses escritos Hitler vai conseguir o apoio, né, a partir de 1930, apoio de donos de empresa e de trabalhadores, principalmente, pessoas que liam as ideias de Hitler e escutavam o discurso das pessoas nazistas e começaram a apoiar esses discursos, tá? Ao sair da prisão, alguns anos depois, ele participou das eleições para o hashtag. O hashtag é tipo um parlamento onde se discute, né, as decisões que vão ser aprovadas pelo líder do país. E quando Hitler entrou para o hashtag, ele praticamente já tinha a Alemanha nas mãos dele. E aí aconteceu um incêndio misterioso em que o hashtag foi queimado completamente. E Hitler, que era o líder do hashtag nesse momento histórico, disse que a culpa desse incêndio foi dos comunistas. E aí vocês percebem que depois de 45, né, descobrem que na verdade não eram os comunistas os culpados, o próprio governo tinha começado esse incêndio nos anos 30 e logo após o incêndio, Hitler declarou estado de emergência na Alemanha. Né? Esse estado de emergência significou a prisão de todos os líderes da esquerda, né? E automaticamente o início de uma ditadura, em que não haveria mais nenhuma eleição no país. E Hitler passava, né, a sair do cargo dele de ministério do hashtag para o cargo de Führer, líder da nação. E a partir desse momento, turma, Hitler estava de fato no poder da Alemanha. Como é que a Alemanha ficou durante o nazismo? Bom, Hitler criou um braço das Forças Armadas chamada Schutzstaffel, a SS. Esse grupo, né, de Forças Armadas eram tropas que tinham como objetivo proteger o governo e proteger a população de ameaças internas e de ameaças externas também de outros países. Por isso a SS sempre tinha as melhores armas, né, e as pessoas mais inteligentes, né, que sabiam perseguir aquelas pessoas que eram nocivas, que sabiam usar a inteligência dela para se infiltrar em outros países se precisar e para observar se algum país estava ou não prestes a invadir a Alemanha, tá? Num âmbito mais na cidade, na vida civil das pessoas, tinha a polícia local, que era a Gestapo, mas a Gestapo não é como a SS, que lida com assuntos tão grandiosos. Na verdade, a Gestapo, ela obedece à SS, às ordens da SS, né? E a Gestapo era quem interagia diretamente com as pessoas, né? Quem batia nas pessoas na rua, era quem cometia os assassinatos, tudo a mando da SS, que era a grande inteligência da política de Hitler, tá? E o objetivo dessas forças armadas passou a ser perseguir qualquer pessoa que fosse uma ameaça, mesmo não tendo provas, né? Ou essa pessoa não passando por um julgamento. A polícia do Partido Nazista, né, as forças armadas do Partido Nazista, eles não tinham como objetivo defender os alemães, defender as pessoas que moravam naquele território. Eles não tinham como objetivo justiça. Eles tinham como objetivo defender só o governo e a raça ariana, aquelas pessoas que eram consideradas naturalmente alemãs. Né? Um dos líderes mais famosos, talvez até o braço direito do Hitler, né, no comando da SS e de todas essas forças armadas, é o famoso general Heinrich Himmler, tá? Então, esse era um dos caras que estava por trás de todo esse aparato, de toda essa organização violenta contra a sociedade, ok? Mas Hitler não tinha só o Himmler, não. Essa foto aqui, que está meio distorcida agora, mostra o Hitler ali, olhando para o horizonte. A pessoa que está olhando para trás é o Himmler, tá? Esse braço direito aí que eu falei para vocês. E logo do lado do Himmler, nós temos uma outra figura que era muito importante para o governo nazista. É o Joseph Goebbels. O Joseph Goebbels era o ministro da propaganda, né? E o Ministério da Propaganda
durante o Partido Nazista, criou muitas propagandas de incentivo, né, para que as pessoas acreditassem que a Alemanha estava melhorando economicamente, mesmo as primeiras notícias sendo mentira, porque a Alemanha demorou muito para se reerguer dentro do regime nazista. Só que mesmo assim, desde o primeiro dia, as propagandas do Goebbels mostravam outra coisa. Mostravam que a Alemanha era um país perfeito, que tudo estava indo muito bem, e era só isso o que a população tinha acesso de informação. Qualquer outra informação era recusada pelo próprio Ministério do Goebbels, que não só criava propagandas, como também censurava qualquer coisa que fizesse o povo duvidar do nazismo, duvidar do governo. Okay? E aí eram criadas mentiras sobre os judeus, sobre o comunismo, né? Muitos filmes foram criados, filmes em que sempre a temática envolvida era a guerra, porque a população tinha que gostar de guerra e ficar preparada para uma, inclusive. E nos filmes a Alemanha sempre tinha a bandeira nazista, os soldados juravam amor ao nazismo, os soldados eram heróis do nazismo e as crianças acabavam se comportando como soldados, né? Porque elas viam nesses soldados a figura de herói, e a Alemanha sempre terminava um filme vencendo qualquer outro país. Essa era uma tática do Goebbels de fazer a sociedade amar o nazismo e fazer o nazismo virar um herói nacional, tá? Por isso a Alemanha sempre era exibida vencendo. E aí os alemães acabaram aos poucos aceitando tudo aquilo pelo que eles estavam passando, né? Eles acreditavam que o país estava realmente em progresso. A escola durante o nazismo mudou muito, né? Primeiro que nós tínhamos a escola de meninos e a escola de meninas. Então, era um ensino diferenciado. O homem ele era preparado para dominar a família, para dominar o país e para dominar o mundo pela guerra, tá certo? As bases do nazismo já eram ensinadas nas escolas, nas universidades, desde os primeiros anos da infância. E a mulher não tinha o mesmo ensino que o homem, né? A mulher tinha um ensino no qual ela era responsabilizada pelo lar, pela educação da família, pelos cuidados com o seu país. Se os seus maridos fossem para a guerra, se os seus filhos fossem para a guerra, né? E era justamente isso que o nazismo queria, né? Aos poucos, além de dominar aquilo que a sociedade estava vendo, lendo e aprendendo, o nazismo também começou a criar algumas leis, né? Dizendo que a reprodução das pessoas só poderia se acontecer de alemão com alemão, né? Só pela raça ariana, ou seja, um alemão não poderia ter filhos com judeus, com negros, com ciganos, né? Pessoas deficientes, consideradas incapazes, erros da natureza, acabavam sendo direcionadas para hospitais, no qual esses hospitais tinham a função de assassinar essas pessoas realmente, né, de fazer uma limpeza étnica, e as propagandas mostravam para as pessoas vantagens de se ter uma família ariana, como vocês estão vendo aqui, né? A raça ariana era a única que deveria existir, né? A gente tem a figura do Goebbels ali novamente, e duas propagandas, né, mostrando qual era a família correta alemã. Então a família correta alemã é sempre uma família que tem a figura masculina no fundo, né? Vocês estão vendo que mesmo na segunda imagem, em que parece que o pai foi para a guerra e a gente só tem um filho, não é a mãe que é a mulher que cuida da família, né? O filho mais velho ali, ele tem uma representação mais importante, ele tá atrás da família, como se ele fosse a pessoa que dá toda a base, que dá todo o suporte, como a gente vê na figura anterior, né? Em que toda a família fica abaixo do pai, né? O menino adolescente com ar revoltado desde cedo, né? Os meninos com ar revoltado e com ar sério desde cedo, porque eles estão sendo preparados para a guerra. A mulher sempre cuidando da família e feliz, e o marido por trás de tudo, como se ele fosse a única base. Eu não preciso falar para vocês, isso é um regime político machista, tá certo? Um regime político em que a mulher não tem importância nenhuma. E aqui, na foto do Goebbels, tem uma frase muito famosa dele. Se uma mentira é repetida por várias vezes, ela acaba por se converter numa verdade. Então, de tanto olhar essas imagens, esses filmes, essas propagandas, as pessoas acabaram acreditando, né, nisso que o nazismo pregava, tá? E o nazismo foi ganhando força não só dentro da Alemanha, como no mundo inteiro. Como eu já apresentei para vocês nessa aula,
a Itália estava passando por um regime muito parecido com o da Alemanha. E a Itália, governada pelo Mussolini, ajudou a Alemanha a invadir um importante país, a Espanha. E essas 3 fotos que vocês estão vendo aqui, né, o meu indicador vermelho está mostrando para vocês, são fotos que representam a Guerra Civil Espanhola. Essa guerra aconteceu de 1936 a 1939. E essa guerra aconteceu na Espanha porque a Espanha estava dividida, ela não sabia se o ideal era uma economia e uma política capitalista para aquele momento, ou uma política e uma economia socialista, né? A esquerda e a direita estavam brigando muito nesse país. E quem se envolveu lá dentro foi Hitler e Mussolini. E esses dois, né, fizeram o possível para que o socialismo fosse destruído dentro da Espanha e a Espanha se aliasse a eles, né? E aí eles acabaram também descobrindo que no mundo existia um outro governante também querendo o fim do comunismo e que se interessou em juntar-se a eles, né? Esse político é o Musuhito Meiji, do Japão. E o Hitler, o Mussolini e o Meiji acabaram construindo uma aliança anticomunismo, anti-Comintern. E essa aliança ficou conhecida como Eixo. A partir de agora, né, esses países se uniram e se uniram com um objetivo: destruir o comunismo. Tá? O Japão já estava desde os anos 30 tentando tomar essa região aqui, ó, que era uma região que está entre a União Soviética e a China, e o Japão tinha o objetivo de dominar, né, grande parte do continente asiático. Então, para eles era muito importante fazer aliados, porque se eles fizessem aliados, no futuro, se eles precisassem de ajuda, eles poderiam recorrer a esses aliados, tá certo? Então, vocês viram que o nazismo foi ali conquistando espaço dentro da Alemanha, dominou a Alemanha, e nesse exato momento, você que está assistindo essa aula viu que o nazismo já tinha conseguido alianças fora da Alemanha, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês como que o exército de Hitler, o exército nazista, foi aos poucos dominando outras regiões do mundo através dos seus ataques, né? Através das suas investidas armadas. A gente vai começar relembrando, né? Onde está a Alemanha aqui no nosso mapa, eu coloquei ali um símbolo nazista, tá? E o primeiro lugar que a Alemanha avançou em conquista foi a Tchecoslováquia, na região dos Sudetos, na verdade, da Tchecoslováquia. Os alemães eles tinham interesse nessa região. Agora, será que os tchecos resistiram a tudo isso? Na verdade, não. Né? Os tchecos tinham, né, uma certa simpatia pelo regime nazista e eles acharam que seria uma boa essa aliança com a Alemanha. Entretanto, turma, as pessoas do mundo inteiro já estavam preocupadas, porque se Hitler já estava, né, chegando em novos territórios, ele poderia começar um processo de conquista desenfreado. Foi por isso que o general da França, de Gaulle, o Chamberlain, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, e Hitler se reuniram na cidade de Munique, em 1938. E aí eles firmaram um acordo. O acordo era o seguinte: Hitler, você pode ficar com a Tchecoslováquia, a gente não vai interferir nessa sua aliança com eles, mas, por favor, fica na sua, clima de paz, vamos aqui, ó, fechar aqui, a Alemanha vai pegar a Tchecoslováquia vai ser anexada à Alemanha, mas acabou, é isso. Então eles tentaram firmar um acordo ali com Hitler, para ver se Hitler ficava na dele. Só que a ambição do Partido Nazista queria o corredor polonês. O corredor polonês é essa região que acabou de ser mostrada na tela para vocês. Só que o corredor polonês, ele está ligando a Alemanha à Polônia, que automaticamente está ligada à União Soviética. O país com a maior proporção territorial desse momento e também armas e uma produção bélica que estava crescendo cada vez mais. Foi por isso que Hitler aceitou uma reunião com Stalin, né, o governante da União Soviética. E nessa reunião, os dois firmaram um pacto. Né? Nesse pacto, que é conhecido como Pacto Germânico-Soviético, Hitler não se interferia nas ações do governo do Stalin e o Stalin não ia se interferir nas ações do governo de Hitler. Em troca disso, o Stalin deixaria
Hitler pegar algumas regiões da Polônia. E, em troca disso, Hitler não atrapalharia o Stalin, que tinha o objetivo de dominar essa região da Estônia, né, Letônia e Lituânia. Essa parte aí, bem do ladinho da União Soviética. E aí Hitler pôde, enfim, conquistar a Polônia. Percebam o tamanho que já ficou os domínios do Partido Nazista, né? Depois que o Partido Nazista ficou desse tamanho, ficou muito fácil, né, de invadir a Polônia, de invadir a Dinamarca, de invadir a Noruega, de invadir a Suécia, de invadir os Países Baixos também. E aos poucos o nazismo foi tomando conta de todo o norte da Europa, né? Pelo que a gente está vendo aqui, não seria muito difícil se eles quisessem invadir a França, que foi a próxima investida no ano de 1940, em que os alemães invadiram todo o norte da França. A partir desse momento, o Partido Nazista já tinha mais de 50% do continente. E aí a Itália se aproveitou dessa vitória, desse momento em que para o eixo, né? Vamos sempre lembrar da palavra eixo, que é a aliança Itália, Japão e Alemanha. Essa palavra é muito importante, tá? O eixo estava ficando forte, estava dominando vários países. A Itália decidiu declarar guerra ao norte da África. Só que aí, agora, nós vamos conhecer quem é que vai contra-atacar o eixo, tá? O primeiro país a meter as caras contra Hitler de verdade é a Inglaterra, que vai proteger o norte da África e lutar lá contra a Itália, tá certo? Bom, deu para perceber que o clima de guerra já estava instaurado. Hitler estava dominando já a Iugoslávia, já estava dominando a Grécia, e isso já era 1941. Agora, como será que o exército nazista conseguiu tanto? Vocês viram tanto de territórios que foi dominado, né? Eu vou mostrar para vocês qual era a estratégia. A estratégia conhecida como Blitzkrieg tinha como fundamental um ótimo grupo de aviadores. Esse grupo de aviadores, né, de pessoas pilotando aviões, era chamado de Luftwaffe, tá? Então os ataques aos territórios, eles eram todos ensaiados e coordenados pela divisão aérea, que era a maior confiança da Alemanha, tá? A Luftwaffe era o ouro alemão, certo? Eles planejavam um ataque com rapidez e ocupação, né? A intenção era do soldado dar o máximo de si, então o soldado já ia para a guerra nunca pensando em viver e voltar para casa, ele ia para a guerra pensando em dar a vida por sua nação e estar extremamente concentrado, tá? O primeiro passo era sempre pelo céu, então vocês estão vendo ali alguém se protegendo porque estão vindo ataques do céu, né, ali na imagem, e a gente tem também o serviço dos tanques, que faziam toda a conquista pela terra. Então, os soldados, eles entravam para exterminar o que sobrou, ok? Então, essa era a grande estratégia coordenada pela Luftwaffe, pelos aviadores do Partido Nazista, né? Acabar com tudo através do céu e, no final, entrar só o serviço de terra, né? Só os tanques e os soldados, para acabar com o que sobrou do território, tá certo? Bom, agora a gente vai ver a maior decepção dessa aula, que foi a decepção do Stalin, quando ele descobriu que o aperto de mão que ele deu na mão de Hitler não serviu de nada, ele foi enganado, tá? Depois de Hitler conseguir dominar todos aqueles territórios que eu mostrei para vocês, foi a vez dele planejar o maior ataque da Segunda Guerra Mundial, né? Esse seria o ataque que faria a Alemanha realmente vencer a guerra. A operação ficou conhecida como Operação Barbarossa, e o objetivo era derrotar o comunismo e acabar com a União Soviética, controlar toda a matéria-prima e os recursos do país. O plano era terminar tudo até o inverno de 1941, tá? E os russos, na verdade, eles eram superiores, mas Hitler não sabia disso. Mas por que os russos eram superiores? Olhem o tamanho do território russo. O território russo ele é enorme, e além de enorme, ele é gelado. É um território em que só as pessoas que vivem lá dentro sabem como viver. Hitler enfrentou uma baita dificuldade lá dentro, né? E Hitler acabou
mandando vários exércitos, e esses vários exércitos começaram a ter fome, mas enquanto esses exércitos tinham fome, moradores que sabiam que o exército estava chegando destruíam as plantações e os ambientes propícios para esses militares sobreviverem, tá? O que era para ser uma guerra muito curta durou 900 dias. A guerra durou quase 3 anos. E quase 3 anos os soldados ficaram sem voltar para casa, tá certo? Bom, será que Stalin era tão bobo assim? Ninguém sabe. Na verdade, né, a Orquestra Vermelha, que eram os conselheiros do Stalin, estavam alertando ele que mais cedo ou mais tarde Hitler ia invadir e que era questão de tempo, tá? Mesmo agindo tarde, né, agindo depois de Hitler, a União Soviética teve vitória sobre Hitler. A primeira foi em 1941, tá, na cidade de Moscou. E a segunda foi a derrota em que o Partido Nazista começou a enfraquecer demais. O exército nazista já estava esfacelado, né? Em 1943 houve uma derrota em Stalingrado. E o exército nazista já estava lá há 3 anos, estava destruído, detonado. 6 exércitos nazistas foram dizimados. 1,5 milhão de pessoas foram mortas dos 2 lados, tá? Olha só como essa guerra gerou muita morte. Mas olha, falamos do eixo. O eixo é composto por Itália, Alemanha, e aí, qual que é o terceiro país? Você lembra? O Japão. O Japão era o terceiro país do eixo. Será que o Japão ficou quietinho enquanto a Alemanha dominou tudo aquilo, enquanto a Itália foi lá para o norte do continente africano, né, batalhar com a Inglaterra? Na verdade, o Japão tinha uma preocupação, sim. Ele queria, no começo, né, um território que estava acima da China, conhecido como Manchúria, tá? E o Japão tomou a Manchúria. Em seguida, a preocupação do Japão é um território abaixo da China, conhecido como Indochina. E o Japão dominou a Indochina. Aí, a partir daqui, o Japão começou a ganhar fama, né? Olha, outro país do eixo que está dominando vários territórios, invadindo com seu exército poderosíssimo. Isso gerou uma preocupação dos Estados Unidos. Sabe por que isso gerou uma preocupação nos Estados Unidos? Porque os donos dessas pequenas ilhas que vocês estão vendo aqui no mapa eram os Estados Unidos. E o Japão tinha, né, interesse nessa área que pertencia aos estadunidenses. Para atiçar os Estados Unidos, o Japão ataca a base de Pearl Harbor, que fica mais ou menos nessa região em que vocês viram a bandeira do Japão nascer aí. Bom, no meio de tudo isso, os Estados Unidos decidem reunir o Congresso e decidir. E a decisão é que os Estados Unidos entraria para a guerra nesse exato momento e atacaria o Japão. O ataque que fez o Japão tremer na base com os Estados Unidos foi o ataque de Midway. O Japão, mesmo recebendo a ajuda do eixo, Itália e Alemanha, não suportou esse ataque porque os aliados, né, e agora a gente vai falar de um outro grupo. Quando eu falo aliado, eu estou falando de todos os países que estavam se aliando contra o eixo, contra o Japão, a Itália e a Alemanha. Tá? Então, até então, os aliados são Estados Unidos e Inglaterra. Inglaterra que estava lutando com a Itália, lá no norte da África, e agora os Estados Unidos que estavam lutando contra o Japão. Só que o eixo tentou ajudar o Japão, mas não deu certo. Tá? Os aliados ajudaram os Estados Unidos nessa batalha de Midway, que vocês viram aí na foto, uma batalha que resultou 4.000 mortes. 332 aviões destruídos. E eu acho que essa batalha já foi significativa para o Japão parar um pouco por aí e os Estados Unidos continuou com a sua região sob controle, tá? Vocês viram que o eixo era ousado, né? O eixo conquistou várias regiões do mundo durante a Segunda Guerra Mundial. Como que essa guerra acaba? Quais são os momentos mais decisivos dela? Bom,
Em 1943, o segundo contra-ataque da Rússia, ele é muito importante, porque nesse contra-ataque, o Exército Vermelho não só se livra dos nazistas que estavam lá dentro, como eles começam a marchar em direção à Alemanha para tirar tudo quanto é nazista que eles verem no caminho. Opa, a coisa começou a melhorar. No norte da África, a Itália é derrotada. E quando a Itália é derrotada, olha aqui a carinha do nosso Mussolini. Vou trocar o meu cursor para vermelho de novo. Olha aqui a carinha do Mussolini derrotado na Itália. E a Inglaterra, além de dominar o norte da África, a Inglaterra também decide invadir a Itália. No ano de 43, quando Hitler descobre isso, Hitler fala: "Oh, meu Deus, preciso salvar o Mussolini antes que a Itália mude de lado." Hitler tenta salvar o território italiano e não perder o território italiano de vez. Mas é muito tarde. A Inglaterra já tinha invadido a Itália por completo e Hitler vai pegar só um pedacinho do território italiano, que é inclusive onde vai ficar o Mussolini e todos os fascistas se escondendo lá por um tempo. E inclusive, né, esse pequeno território vai virar um país reconhecido por Hitler como República de Saló, ok? Bom, a guerra foi se encaminhar para o fim mesmo, gente, no tal do dia D. O dia D foi um dia de lascar a Alemanha completamente, que já estava com medo da chegada dos soviéticos, né, dos russos, e agora estava com medo de quantos países estavam se aliando contra ela, né? Em junho de 1944, os Estados Unidos, a Inglaterra, o Canadá e alguns outros países também se aliaram para invadir a França e, através dessa invasão da França, derrotar os nazistas que estavam na França e continuar avançando até derrotar todos os nazistas e isolar a Alemanha, tá? A Alemanha foi isolada, gente, através desses ataques do dia D e também da Marcha Vermelha que estava vindo da União Soviética para a Alemanha. E aí, coitada, ficou mais ou menos assim, ó. Toda isoladinha aqui na sua região e todas as frentes, né, invadindo a Alemanha por todos os lados. Bom, Hitler tomou uma decisão. A decisão era que ele, algumas pessoas de confiança e a esposa dele deveriam ficar escondidos num bunker, porque a vida dele já estava correndo risco, né? E a situação fica mais preocupante ainda quando o nosso querido amigo Benito Mussolini é assassinado. Isso, ele vai ser assassinado por um grupo de pessoas revoltadas contra o fascismo que falam: "Nós vamos destruir esses fascistas desgraçados." Esse grupo ficou muito famoso na história. Eles são conhecidos como partisans. E eles assassinaram vários fascistas, inclusive o Mussolini também morreu nessa onda de assassinatos. Ixi, aí Hitler ficou mais preocupado ainda, tá? Quando o Exército Vermelho chegou na Alemanha, Hitler e sua esposa cometeram suicídio. E aí, os jornais já declararam assim rapidinho, ó, os chefes aliados, lembrem, hein? Aliados, estamos falando de Estados Unidos, Inglaterra e agora, por que não, União Soviética, porque também estava contra o Hitler, né? Então todos eram aliados contra o eixo. Isso aqui é um jornal brasileiro, né? Dizendo que os chefes aliados proclamam a vitória. A guerra teria acabado aqui, né? Não. Na verdade, a guerra tem um outro final, que é muito triste para a história. Havia alguns estudos, né, sobre como produzir a bomba mais potente do mundo, né, uma bomba movida a energia nuclear. E quem estava na liderança desses estudos eram os estadunidenses, os Estados Unidos da América. E infelizmente eles resolveram testar essa bomba, né, que eles estavam produzindo. E por que não testar em quem atacou a base de Pearl Harbor, né, não? Infelizmente, 2 cidades japonesas foram completamente destruídas pela bomba atômica dos Estados Unidos. As cidades de Hiroshima e Nagasaki tiveram cenários como esses que vocês estão vendo aqui, de completa destruição.
As pessoas que conseguiram sobreviver tiveram marcas que nunca serão apagadas. Olhem essa pele. O grande estudioso por trás da energia nuclear é o estudioso Albert Einstein. Mas eu queria que vocês soubessem que o Einstein é uma pessoa muito bacana. Ele não tinha nenhum mal no coração. É que as pessoas pegaram as ideias dele, os estudos dele, e usaram a serviço do mal, a serviço da destruição, tá certo? E os resultados são os piores que a gente pode ver. Na pele, né? Na mentalidade das pessoas que perderam parentes, que perderam vidas, pessoas que ficaram deformadas, sem a possibilidade de andar, ganharam marcas para a vida toda. Isso foi tão forte no mundo que o poeta Vinícius de Moraes chegou a escrever uma poesia pensando nisso, e depois o nosso artista brasileiro Ney Matogrosso até musicou, né, essa poesia que é muito famosa. Olhem só a letra, como é intensa. Pensem nas crianças mudas, telepáticas. Pensem nas meninas cegas, inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Essa é uma aula muito triste, e todo esse processo da Segunda Guerra Mundial, ele faz com que eu deixe aí uma dúvida para vocês. Né? Vocês viram que o eixo foi derrotado, que os aliados conseguiram derrotar o eixo, mas vocês viram que toda essa desgraça que a gente acabou de ver agora no finalzinho foi causada por um país dos aliados. E no final das contas, responde aí para mim de onde você está assistindo essa aula. Quando tem uma guerra dessas, quem é que vence uma guerra? A minha discussão de Segunda Guerra Mundial com vocês ainda não acabou. Eu quero que vocês voltem na semana que vem para assistir a nossa aula sobre Holocausto. Termino por aqui e eu quero ver seu comentário aí embaixo. Tchau, tchau.